Olá pessoal, vamos apresentar para vocês o conceito de decomposição diádica, a qual utiliza os conceitos de alteração de taxa recentemente apresentados para vocês e tem inúmeras aplicações em processamento de sinais. É um tipo especial de banco de filtros. Também apresentaremos algumas aplicações de modulação pela função -1 na n, modulação por cossenoides e por sincs, as quais têm aplicações interessantes em comunicações, na geração de projeto de filtros, entre outras. Vamos lá? Uma forma particular e muito interessante de banco de filtros é a decomposição diádica. Essa decomposição tem sido usada em muitas aplicações em processamento digital de sinais, servindo para análise de sinais, compressão de sinais, detecção, processamento, em geral, reconhecimento de padrões, entre outras. O processamento é realizado neste bloco aqui. Para chegar no processamento, nós inicialmente temos a informação aqui discreta, a qual é filtrada por um filtro passa-baixas, gerando aqui no ponto A uma versão passa-baixas, e também é filtrada por um filtro passa-altas, gerando aqui no ponto B uma versão passa-altas. Então nós separamos as bandas em A e em B. Após essa separação, nós teremos uma alteração de taxa por fator 2. Nós reduziremos a taxa por fator 2, gerando os pontos C e D. Com o sinal aqui, no ponto C, nós temos a metade das amostras que nós tínhamos no ponto A. Da mesma forma que no ponto D, nós temos a metade das amostras que tínhamos no ponto B. Então, as amostras de C mais D têm a mesma quantidade de amostras que na entrada. Isso é muito interessante, por exemplo, do ponto de vista de compressão de dados. Aqui dentro teremos algum processamento, dependendo da aplicação. E se não houver nenhum processamento, por exemplo, eu posso agora aumentar a taxa por fator 2, fazer uma filtragem com filtros passa-baixa e passa-altas, os quais têm este comportamento aqui. O filtro passa-baixas, a galinha, ele tem exatamente a mesma resposta ao impulso H de n multiplicada por 2. E o filtro passa-altas G' tem a mesma resposta que o passa-altas usados aqui na entrada, o G de n, multiplicado por 2. Observe que o filtro passa-baixas poderia ser um filtro ideal, indicado aqui, né, pela função sinc, o qual tem uma resposta impulso, como vocês já sabem, sendo um passa-baixas ideal. Da mesma forma, o filtro passa-altas, ele tem essa resposta, que é o filtro passa-baixas modulado por -1 na n, gerando um filtro passa-altas para filtrar os componentes conforme indicado no diagrama. Então, essa decomposição diádica tem muitas aplicações. Vamos fazer um exemplo aqui para observar como o sinal é processado em cada uma das etapas. Vamos assumir inicialmente que o sinal é composto por dois senos, um de frequência π/4 e outro de frequência 5π/6 com amplitude 1. Observe aqui que o espectro está indicado aqui neste exemplo, aqui na figura. Vamos então ilustrar o espectro em cada ponto desse diagrama. Essa decomposição diádica vai inicialmente filtrar o sinal, né? Depois teremos uma redução de taxa por fator 2, poderemos fazer o processamento aqui dependendo da aplicação, depois o aumento de taxa e depois a filtragem novamente. Vamos observar o que acontece com o nosso sinal original. No ponto A, como nós teremos a filtragem, nós eliminaremos aquela componente em 5π/6, gerando esse espectro no ponto A. E no ponto B, a mesma coisa, só que agora tem um filtro passa-altas, eu vou gerar esse espectro aqui no ponto B, eliminando a componente de baixa frequência, porque eu passei por um filtro G de n, que é um filtro passa-altas ideal. Bom, nesta etapa agora eu tenho uma redução de taxa. Lembrando, o que é uma redução de taxa? Redução de taxa tem duas etapas, amostragem mais dizimação. Então a primeira etapa de amostragem, ela vai gerar réplicas, né? Uma réplica até n réplicas, de k igual a 0 até n-1 do espectro, né, deslocado de k sobre 2π/n, onde n é o fator de redução de taxa. E temos uma alteração de amplitude pelo fator 1/n. Isso aqui é a primeira etapa do processo de redução de taxa, é a amostragem.
Depois da amostragem, nós temos a dizimação. A dizimação vai gerar a saída, que é simplesmente uma versão expandida do espectro. Existe uma expansão do espectro. Pelo fato de eu estar expandindo o espectro por fator n, se eu tiver impulso, eu devo multiplicar somente as áreas do impulso pelo fator n, ou seja, há uma expansão, eu tenho que compensar as áreas dos impulsos, somente os impulsos pelo fator n. Então, fazendo este processo, nós chegamos na primeira etapa, que é a amostragem. Eu gero as réplicas, aparece a primeira réplica aqui em 0, que é o próprio espectro, dividido por 1 sobre n, que é 2. Depois a segunda réplica aparece em 2π sobre n, que é π. Então, aqui eu teria π mais π sobre 4, π menos π sobre 4, que seria a segunda réplica deslocado para π. Então, o resultado que nós temos aqui é esse espectro ilustrado aqui. Depois da amostragem, nessa redução de taxa, eu tenho a dizimação. A dizimação simplesmente é uma expansão de espectro. Então, o que está em π sobre 2, em π sobre 4, né, vai parar em π sobre 2. E como nós temos impulsos, eu tenho que compensar aqui. Houve expansão, tem que multiplicar por 2 somente os impulsos, né, a área dos impulsos por 2. Este é o resultado que nós temos para a primeira etapa, chegando no ponto C, indicado aqui na figura. Então, da mesma forma, após a filtragem passa altas no ponto B, este espectro terá o processamento de redução de taxa. Então, novamente, temos a amostragem seguido de dizimação. Inicialmente, ao fazer a amostragem, nós geramos uma réplica em 0, ou seja, esse espectro aqui, que é original, dividido por 2, certo? Nós temos aqui o espectro da primeira réplica. A segunda réplica, que vai estar em 2π sobre n, nesse caso n igual a 2, vai estar em 2π. 2π sobre n é π, menos π sobre 5π sobre 6 vai gerar esta componente aqui, ó, de baixa frequência, né, apesar que ela veio de alta. Então, esse processo é interessante, porque eu gero essa componente aqui no processo de redução de taxa. Observe que a informação está aqui nestes dois cossenos que foram criados pelo processo inicial de amostragem. Após a amostragem, eu tenho a dizimação, que a dizimação basicamente é a expansão de espectro. E se eu tiver impulso, eu tenho que multiplicar por n. Nesse caso, n igual a 2, então eu tenho aqui o resultado final, que é o sinal no ponto D, que é o sinal com redução de taxa, ou seja, amostragem seguido de dizimação por fator 2. Então, nós já estamos nesse ponto, nas duas parcelas da decomposição diádica. Então, nessa etapa nós já chegamos nos sinais processados, ou seja, filtragem seguido de redução de taxa, aqui no ponto C e D. Eventualmente faremos algum processamento, mas vamos considerar para análise que não houve nenhuma alteração no processamento. Agora vamos ver o que acontece com o sinal aqui em C e em D quando for aumentada a taxa por fator 2. Então, nesse ponto, o que acontece no aumento de taxa? Conforme indicado aqui, relembrando a vocês, no aumento de taxa por fator 2, nós teremos aqui uma compressão do espectro e os impulsos, como eu estou comprimindo o espectro, somente os impulsos eu tenho que reduzir a área por fator n. Então, nós temos aqui o resultado do aumento de taxa, ou seja, uma compressão do espectro, e para os impulsos nós temos uma redução por fator n dos impulsos. Então, aqui eu tenho o resultado. O espectro que eu tinha antes, né, vamos relembrar aqui, no ponto C. Então, aqui no ponto C, eu tenho o espectro, que nesse caso se constitui de um cosseno com frequência π sobre 2, e no ponto D eu tenho também um cosseno, né, com amplitude 1, com frequência π sobre 3. Então, ao fazer o aumento, né, por fator 2, nós vamos ter uma compressão do espectro. Então, que era π sobre 2 vai parar em π sobre 4, que estava em 3π sobre 2 vai parar em 3π sobre 4, gerando aqui o ponto, né, o sinal no ponto E. Ok? Então, como nós temos aqui uma compressão de espectro, os impulsos eu tenho que dividir por 2.
Agora vamos ver no ponto F, é a mesma coisa. O espectro vai ser comprimido por fator 2, o que estava em π sobre 3 vai parar em π sobre 6, o que estava em 5π sobre 3 vai parar em 5π sobre 3, ou seja, vem para dentro do espectro. E a área aqui vai ser dividida por 2, né? Porque eu tenho impulso. Se eu não tiver impulsos, eu não farei essa divisão. Ok, gente? Somente para impulsos. Agora, a última etapa que é a filtragem por esses filtros que tem o mesmo comportamento do filtro original, só que tem a multiplicação por 2. Então, eu tenho o filtro passar baixas aqui, que vai pegar esta componente e vai multiplicar por 2, gerando aqui o espectro no ponto G. E no ponto H, mesma coisa. Eu tenho agora um filtro passa altas, multiplicando por 2 a energia, então π sobre 2 vai virar π, e eu tenho aqui, novamente, o espectro, né, da parte alta. Somando esses dois espectros, nós chegamos no resultado final, que é basicamente igual à entrada, se não houver processo algum aqui nesta etapa. Obviamente que na prática você vai fazer ou detecção de sinal, ou compressão, ou reconhecimento de padrões, ou alguma análise interessante para observar algum comportamento no sinal e eventualmente haverá alguma alteração aqui. Mas observe que esse processo todo ele divide o sinal em duas bandas e trata as bandas separadamente, com a quantidade de amostra total sendo exatamente a mesma que a quantidade da entrada, ou seja, aqui se eu tiver n amostras, aqui eu terei n sobre 2 no ponto C, e aqui eu também terei n sobre 2 e o total será n. Então, esse é um processo muito interessante, é uma aplicação de alteração de taxa para criar uma decomposição diádica, que é um tipo de banco de filtros muito utilizado em processamento de sinais. Uma operação muito importante em processamento digital de sinais é a modulação, que é usada em várias aplicações práticas. Vamos ver um primeiro exemplo aqui. Vamos modular o nosso sinal por -1 na n. -1 na n é um sinal interessante porque ele gera as mesmas amostras que o sinal cosseno πn e também o sinal E na JPN. Esses três sinais geram as mesmas amostras, então são sinais que têm, obviamente, o mesmo espectro. Então, ao modular por -1 na n, observem o efeito aqui. O que seria isso? Nós já estudamos a modulação, quando estudamos as propriedades da transformada de Fourier, e observamos que, quando eu multiplico um sinal por outro, na frequência eu vou obter um espectro que é equivalente à convolução dos dois espectros, né? Nessa integral que é calculada somente no intervalo, né, de 2π, por exemplo, de 0 a 2π, menos π a π, e eu divido o resultado por 2π. Então, vou ter aqui o espectro do sinal x, espectro do sinal janelador, rebatido, e para cada frequência ômega, eu vou calcular a integral dentro do intervalo 2π, e depois o resultado eu divido por 2π para obter o resultado em uma determinada frequência ômega, e vou fazendo isso para todos os valores de ômega. Bom, neste caso eu estou usando o sinal modulador, que é -1 na n. Então, -1 na n igual a cosseno πn, que nós sabemos que o espectro vai gerar um impulso com área de 2π na frequência π, e também outro impulso com área de 2π na frequência -π. Ao fazer a convolução no domínio da frequência desse espectro com esse, supondo que esse espectro, né, estou assumindo um espectro típico aqui para o x, ao fazer isso, o que vai acontecer? Vou ter um deslocamento do espectro x de ômega para π e -π. Este é o efeito que causa a modulação por -1 na n. É muito importante, né? Podemos, por exemplo, com ela, gerar, né, sinais passa altas de passa baixas ou passa baixas de passa alta, ou mesmo assim, como já fizemos em projetos de filtros, podemos transformar um filtro passa baixas em passa alta e um passa alta em passa baixas. Por exemplo, podemos projetar um filtro passa baixas com frequência ω0 e ao fazer a modulação da resposta impulso por -1 na n, o que eu acabo resultando é um filtro passa altas com frequência de corte acima de π menos ω0, conforme indicado aqui na figura. Então, nós podemos obter esse tipo de operação de modulação na frequência usando esse sinal modulador -1 na n, o que é muito útil e aparece em vários exercícios da lista.
Um outro tipo de modulação muito útil para nós é a modulação por cossenoides. Ao modular um sinal por uma cossenoide, o efeito que nós teremos é um deslocamento do espectro da seguinte forma. Vamos supor que eu tenho um espectro qualquer aqui, x de ômega. Eu terei uma parcela que é o espectro deslocado para frente e outra parcela do espectro original deslocado para trás, dividido por 2. Então, neste caso, graficamente, eu teria este efeito aqui. As duas parcelas do espectro, deslocado para ω0 e menos ω0, que é a frequência do cosseno, lembrando que essa frequência tem que ser menor que π e maior que 0. Então eu tenho as duas réplicas nesse caso. Inclusive, dependendo da frequência e da largura do espectro de x de ômega, eu poderei ter, por exemplo, uma superposição de espectros, ok? Isso é um caso bastante interessante, onde nós podemos gerar diferentes modulações muito úteis em aplicações de comunicação. No caso de eu estar modulando com seno, o efeito será um pouco diferente. Por quê? Porque o seno na frequência, o que é? O impulso positivo em ω0 com área π sobre j e um outro impulso na posição menos ω0, só que com área menos π sobre j. Ok? Então, o fato de a gente aplicar a modulação por uma senoide, que vai acontecer que eu vou ter o espectro. Primeiro será deslocado ω0 para frente, multiplicado por 1 sobre 2j, portanto, um número imaginário aqui, ok? E a outra parcela será deslocada para trás, em menos ω0, com amplitude multiplicada por menos 1 sobre 2j, ok? Então, nós temos essa diferença entre a modulação de cosseno por seno. Ambas as modulações são muito úteis em comunicações, né, em várias aplicações importantes para modulação de sinais, alteração de espectro, inclusive projeto de filtros. Uma outra modulação muito interessante é a modulação por sinks. Observe que eu tenho aqui um sinal x de n, que é um sink, ou seja, na frequência ele seria um filtro passa-baixo ideal com frequência ω0. Então eu tenho o x de n, que é um sink em ω0, e o w de n, que é um sink em ω1. Vamos supor o primeiro caso, que ω0 é igual a ω1. O que nós teremos como resultado, né, será o seguinte aspecto. Quando eu faço a convolução periódica dos espectros no domínio da frequência, dentro daquela integral, que eu vou observar que nós teremos aqui o resultado sendo um filtro trapezoidal, com largura entre menos 2ω0 e até 2ω0, e amplitude máxima aqui, ω0 por π. Isso considerando que ω1 é menor que π sobre 2, porque se for maior que π sobre 2, vai haver superposição nesta região próxima de π, que muitas vezes não é interessante. Então, nesse caso, o que eu acabo resultando é um filtro triangular que é muito útil em algumas aplicações, por exemplo, de reconhecimento de voz, onde eu tenho necessidade de extrair certas bandas, né, de frequências utilizando esses filtros triangulares. Um outro tipo de filtro que podemos gerar com sinks, no caso, se ω0 for menor que ω1 e ambos tiverem valor menor que π sobre 2, para evitar superposição próxima de π, o que eu vou ter agora é um efeito desse tipo aqui, ó. Vou ter um filtro trapezoidal, onde ele começará em menos ω1 mais ω0 e vai terminar em mais ω0 mais ω1. Esses pontos de quebra aqui, aqui é o módulo de ω1 menos ω0 e aqui é menos o módulo da diferença de ω1 com ω0. São os pontos de quebra e a amplitude máxima é dada por ω1 mais ω0 dividido por 2π. Um outro tipo interessante de filtro que podemos criar fazendo modulação por sink. Então esse tipo de aplicação é bem interessante. Vocês devem exercitar aquela operação de modulação, conforme indicado aqui no primeiro slide, a qual às vezes não é muito simples de realizar, mas é muito útil para gerar sinais, né, e gerar comportamentos em frequências que são úteis em várias aplicações. Então, pessoal, apresentamos para vocês um exemplo de decomposição diádica, os efeitos, né, da alteração de taxa com todas as etapas apresentadas para vocês, e também apresentamos a modulação por -1 na n, modulação por cossenoides e por sinks. São diferentes utilidades e aplicações dos nossos conceitos fundamentais aí de transformada de Fourier, alteração de taxa, para aplicações práticas muito utilizadas em diversos sistemas de processamento digital de sinais.
É isso aí. Até breve.